Olá, meu nome é Daiane, eu sou acadêmica de letras na Universidade Federal de Rondônia, na UNIR, e eu estou fazendo esse vídeo a pedido da professora Heloísa, da matéria de literatura africana, e eu vou falar um pouco sobre o livro de Mia Couto, que é Terra Sonâmbula. E uma das coisas que eu achei muito interessante no livro dele é que ele faz uma circularidade textual, que seria o quê? Nesse livro, ele começa a história sobre Mundinga e Tuahir, que seria um velho e uma criança. E no decorrer dessa história, o Mundinga ele acha um livro, que seria um caderno, né? E ali Kindizu, que é um cara que procura o Mundinga, e ali ele começa a contar a história dele. E no início da história, a gente já pega, né, essas duas pessoas fazendo um trajeto, encontrando pessoas, e o Muindiga ele vai começar a falar, né, um pouco sobre essas histórias no caderno, né, que seria esse diário do Kinzu. E o interessante é que a pessoa que está no início da história é o Kinzu. E o Kinzu, ele tá procurando o Mundinga. E o autor, ele faz essa volta, né, na história, porque ele começa a mostrar algumas coisas na história em si, que já aconteceu lá no passado, mas ele tá lendo ali no caderno, né, o Mundinga. Então, assim, você só vai conseguir fazer, né, essa similaridade depois quando você tá lá quase no final do livro. Por quê? Porque você já vai conseguir assimilar que algumas coisas que o Muidinga ele tá contando ali sobre o caderno de Kinzu, você consegue entender que foram os trajetos que ele tá passando, também o Kinzu passou, né? E a pessoa de quem ele encontrou o caderno foi o Kinzu, né? Então, assim, para mim foi muito extraordinário, né? Essa brincadeira que ele fez com a história de começar do final e pra gente era o início e ele for levando essa história e você ao mesmo tempo você vai conseguindo perceber em algumas partes conforme o Muidinga vai falando que o Kinzu passou por ali, né? E aí você prestar bem atenção você vai conseguir. Só que quando você chega no final, que é onde você tem essa certeza. Porque, querendo ou não, o Kinzu ele estava procurando o Mundinga. E ao procurar o Mundinga, ele acaba morrendo. Então, nesse diário, ele conta essas histórias, né? Por onde ele passou. Então, é muito interessante. E eu gostei muito da história. Assim, é triste por causa da situação, né? O lugar onde eles passaram, que era uma guerra civil, então assim, tinha muitos mortos, eles tinham que a cada dia procurar por comida, então assim, é muito triste nesse sentido, porque ali ele relata uma guerra, né? Mas assim, é muito interessante a forma que o Mia Couto coloca essas histórias, tudo uma vinculada à outra, né? E você vê que ele faz essa brincadeira e fica muito interessante isso, né? Porque ele consegue, de certa forma, fazer você só perceber lá no final, né? Porque você tem que ler a história para depois você associar o que ele estava contando. E eu achei isso muito interessante. E esse é o meu ponto de vista, né, do livro. Ele é muito interessante, quem puder ler, eu indico Terra Sonâmbula, né? E é isso.